Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio, comportor, e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 16 de novembro, estamos com o Alimento Diário, essa série é o Ministério da Nova Aliança, esse é o volume 1, Conectados com Deus. Nós estamos na terceira semana com a mensagem 3, a única linha ministerial, parte 2. Senhor Jesus, para a gente extrair o máximo dessa palavra, vamos exercitar o nosso espírito. Pelo Espírito, o Senhor vai nos conceder espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar e poder nos revelar na sua economia, no seu plano eterno, Senhor Jesus. E sabedoria para a gente transformar essa palavra em algo prático no nosso viver, né? E também levar para as pessoas como vida, para que nós possamos ser participantes da obra de Deus. Né? O Senhor está contando conosco para levar a sua vontade adiante. Né? Para isso a gente precisa também, né, dar importância para ouvir a voz do Senhor, aquilo que Ele deseja transmitir para cada um de nós. Aquilo que vai trazer para nós edificação e nos levar, né, a cumprir a sua vontade por meio do Espírito. Que o Senhor Jesus nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos do capítulo 18 até o 21. Senhor Jesus. Depois disto, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles, e posto que eram do mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que o Cristo é Jesus. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhes: sobre a vossa cabeça o vosso sangue. Eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga. Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quando, porém, Galho era procônsul da Acaia, levantaram-se os judeus concordemente contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar a Deus por modo contrário à lei. Ia Paulo falar, quando Galho declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça ou crime da maior gravidade, ó judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, de nomes e da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal. Então todos agarraram Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com estas coisas. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda muitos dias, por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Priscila e Áquila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, porque tomara voto. Chegados a Éfeso, deixou-os ali, e porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Rogando-lhes eles que permanecesse ali mais algum tempo, não acedeu, mas, despedindo-se, disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Chegando a Cesareia, desembarcou, subindo a Jerusalém, e tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia. Havendo passado ali algum tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo, e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto,
Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. E tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram, ao todo, uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montavam a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando: depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por este tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourive chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimada em nada, e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão, e todos a uma arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caía em confusão, e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contradito, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxeram não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e procônsules
que se acusam uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, será decidida em assembleia regular. Porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos, e tendo-os confortado, despediu-se e partiu para a Macedônia. Havendo atravessado aquelas terras, fortalecendo os discípulos com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, onde se demorou 3 meses, tendo havido uma conspiração por parte dos judeus contra ele. Quando estava para embarcar numa Síria, determinou voltar pela Macedônia. Acompanharam-no até a Ásia Sópatro de Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio de Derbe e Timóteo, bem como Tíquico e Trófimo da Ásia. Estes nos precederam, esperando-nos em Trode. Depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos e em 5 dias fomos ter com eles naquele porto, onde passamos 1 semana. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão, e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz, e sentiram-se grandemente confortados. Nós, porém, prosseguindo, embarcamos e navegamos para Ações, onde devíamos receber Paulo, porque assim nos fora determinado, devendo ele ir por terra. Quando se reuniu conosco em Ações, recebemo-lo a bordo e fomos a Mitilene. Dali, navegando, no dia seguinte, passamos defronte de Quios, no dia imediato. Tocamos em Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Porque Paulo já havia determinado não aportar em Éfeso, não querendo demorar-se na Ásia, porquanto se apressava com o intuito de passar o dia de Pentecostes em Jerusalém, caso lhe fosse possível. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira no ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendando-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Depois de nos apartarmos, fizemo-nos à vela, e correndo em direitura chegamos a Cos. No dia seguinte a Rhodes, e dali a Pátara.
Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias, tendo nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos, e despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos, e eles voltaram para casa. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. Quando ouvimos estas palavras, tanto nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Como, porém, não o persuadimos, conformados dissemos: faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Menasson, natural de Chipre, velho discípulo, com quem nos deveríamos hospedar. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu intermédio. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E foram informados a teu respeito que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Toma-os, purifica-te com eles e faz a despesa necessária para que raspe a cabeça. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, e que, pelo contrário, andas também tu mesmo guardando a lei. Quando os gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda a Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando: mata-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é-me permitido dizer alguma coisa? Respondeu eles: sabes o grego? Não és tu porventura o egípcio que há tempo sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo, em pé, na escada, fez com a mão sinal ao povo,
Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo: Ó Senhor Jesus. Atos capítulo 28, versículo 30 e 31. Senhor Jesus. Por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 6. Senhor Jesus. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 17. Senhor Jesus. O Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: o ministério epistolar de Paulo. Senhor Jesus. Tendo Paulo pregado o evangelho em Atenas, partiu para Corinto. Nessa cidade ele permaneceu 1 ano e meio pregando e ensinando as palavras aos discípulos. Depois desceu a Éfeso, deixando ali Áquila e Priscila. A seguir, Paulo foi para Cesareia, onde desembarcou e subiu a Jerusalém. Tendo saudado a igreja, desceu para Antioquia, onde permaneceu um tempo. Ó Senhor Jesus. Nesse ínterim, um judeu natural de Alexandria chamado Apolo chegou a Éfeso. Ele era poderoso nas escrituras, eloquente e conhecia apenas o batismo de João. Como não tinha conhecimento completo acerca do plano eterno de Deus, Áquila e Priscila aperfeiçoaram-no quanto à verdade do Evangelho. Ele foi para Acaia, e os irmãos escreveram aos discípulos para que o recebesse. Como os gregos eram muito dados a filosofias e eloquência, identificaram-se com Apolo. Ó Senhor Jesus. Quando Paulo chegou a Éfeso durante sua 3ª viagem missionária, pregou na sinagoga durante 3 meses. Alguns creram, mas outros, insensíveis e descrentes, discutiam. O apóstolo se apartou destes e passou a ensinar os discípulos na escola de Tirano por um período de 2 anos. Na verdade, Paulo esteve em Éfeso por 3 anos. Ele esperava consolidar a obra na Ásia Menor, Galácia e talvez atender a Macedônia, aperfeiçoando obreiros e líderes, para que se tornassem seus cooperadores, saindo para pregar o Evangelho, ganhar pessoas e levantar igrejas. Esse é o propósito do CEAP, Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho. Aperfeiçoar líderes para estabelecer igrejas, apacentar os grupos familiares, pregar o Evangelho nos distritos e cooperar com o Expo Livro, uma carreta adaptada para a exposição de livros espirituais, bíblias e realização de palestras. E a comportagem dinâmica, oferecer orações para as pessoas com a seguinte frase: posso orar por você? E livros espirituais. Querido leitor, gostaria de encorajá-lo. Você almeja se tornar útil para servir na obra do Senhor? Vá para o CEAP. Deus terá um caminho para aperfeiçoá-lo. Ó Senhor Jesus. Paulo precisava ir a Corinto, porque chegaram a ele relatos negativos de que havia diversos problemas na igreja ali. Assuntos estes que o apóstolo abordou e direcionou em 1 Coríntios. Ele queria estabelecer em Corinto um centro de obra, assim como fez em Éfeso, mas o tempo não lhe permitia, pois precisava ir a Jerusalém, levar a coleta de ofertas. Chegando a Corinto, ele queria partir de barco para Éfeso. Entretanto, os judeus haviam preparado uma emboscada para prendê-lo e matá-lo. O apóstolo teve de fazer o trajeto por terra, retornando pela Macedônia até que chegou a Mileto, onde reuniu os presbíteros de Éfeso. Partiu de lá e, por fim, chegou ao destino final, Jerusalém. Nesta última, os judeus vindos da Ásia causaram um tumulto para matá-lo. Contudo, Deus, em sua soberania, usou um comandante romano para poupar sua vida. Ó Senhor Jesus! O apóstolo foi preso e, à vista do perigo que corria, levado a Cesareia, onde ficou por 2 anos aguardando o julgamento. Muitos governadores ouviram o evangelho nesse período em que ele esteve nessa cidade, até que apelou para ser julgado por César. Diante disso, ele foi levado a Roma, onde lhe foi permitido alugar uma casa e aguardar o julgamento em prisão domiciliar. Nesse período em que esteve preso, Paulo se dedicou a escrever epístolas. Ele escreveu Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão. Essas epístolas são consideradas o coração da Bíblia.
Em face da demora do julgamento, enquanto aguardava a sentença final, ele foi solto temporariamente e aproveitou para visitar as igrejas. Paulo foi a Éfeso e depois a Macedônia, onde escreveu a primeira epístola a Timóteo. Foi a Creta, Nicópolis, onde escreveu a carta a Tito. Depois foi a Troade e Mileto. Provavelmente nesse período ele teria escrito a epístola aos Hebreus, se o considerarmos como autor desta. No ano 67 d.C., o apóstolo foi preso novamente, por causa da perseguição de César Nero. Na prisão, ainda escreveu a segunda epístola a Timóteo, prevendo o seu martírio, o que ocorreu no mesmo ano. Ó Senhor Jesus! O ministério da Nova Aliança, num primeiro momento, foi levado adiante por Pedro, que teve grande importância para a difusão do Evangelho em Jerusalém, no início da igreja, entre os judeus e mais tarde com a inclusão dos gentios no corpo. Posteriormente, Paulo foi muito usado pelo Espírito para completar a revelação da economia neotestamentária de Deus, divulgar o Evangelho no mundo gentio e deixar a revelação registrada como legado para gerações futuras, chegando às nossas mãos. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. A gente viu aqui na leitura, leitura bem extensa, Senhor Jesus, a gente viu aqui que quantos lados Paulo ia, Senhor Jesus, pregando o Evangelho, tinha esse coração de levar a palavra para os irmãos, Senhor Jesus, ele não escondia nada, tudo ali ele procurava passar para os irmãos, levar os irmãos a exercitarem o Espírito, Senhor Jesus. Ali ele estava ali, onde ele ia, ele procurava levar a palavra, Senhor Jesus, mas ele percebeu que ele precisava ir para outro lugar, e ele queria deixar ali tudo pronto, deixar irmãos ali prontos também, aptos para ensinar, irmãos que compreendessem a questão do plano de Deus. Ó Senhor Jesus, como a gente já tem falado muitas vezes aqui, hoje, o que é pregado hoje é simplesmente que você basta estar na igreja. Muitos acham que a igreja é o fim. Já estou na igreja, já está tudo certo. Mas Paulo, a gente observando o ministério epistolar de Paulo, toda a vida de Paulo, andando para lá e para cá, a gente precisa perceber que Deus tem uma vontade. Ele deseja que o evangelho do reino seja pregado para que ele possa vir na sua segunda vinda. Senhor Jesus. Não é só pregar pessoas para que as pessoas entrem para a igreja, mas é levar pessoas a serem aperfeiçoadas para cumprir a vontade de Deus. Senhor Jesus. O desejo de Deus é que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Se nós tivermos uma vida superficial, um viver superficial diante da palavra de Deus, nós não vamos conseguir compreender e nem cumprir aquilo que Deus deseja. Senhor Jesus, por isso o Senhor está deixando para nós bem claro, existe o ministério da Nova Aliança, e ele é cumprido por meio do Espírito, porque foi algo que Deus determinou. Deus deseja que seja cumprido assim. Por isso ele tirou Paulo do meio do judaísmo, e mostrou tantas coisas, a gente leu aqui tanta coisa, Senhor Jesus. Senhor Jesus, para mostrar acerca do plano de Deus. Aqui no Evangelho também ele cita ali Apolo, que tinha muita eloquência, falava muitas coisas e tal, mas ele não conhecia o plano eterno de Deus. Ele estava ali falando de Jesus, mostrando que Jesus era o Cristo. Amém, tudo bem, foi ótimo, Senhor Jesus. A gente vê que ele auxiliou muito aqueles que haviam crido, ele pôde explicar mais detalhes, mais coisas ali a respeito da vinda do Senhor, da morte, da ressurreição e tal. Senhor Jesus, mas ele conhecia muito pouco, Senhor Jesus. Por isso o Senhor precisou levar Áquila e Priscila a aperfeiçoarem ele, para ele perceber que Deus tinha um plano, Deus tinha uma vontade. Mas mesmo assim, ele precisava ter comunhão com Paulo, ele precisava avançar mais na vontade de Deus, mas ele estava satisfeito com o conhecimento que ele tinha. Por isso nós precisamos ficar atentos. Deus não quer simplesmente nos dar um conhecimento da Bíblia, mas Ele quer nos levar a avançar no seu ministério, o ministério da Nova Aliança, que é um ministério de espírito e vida. É um ministério que vai cumprir a sua vontade. Senão a gente vai ficar simplesmente indo em reuniões, voltando, indo e voltando, achando que a gente está fazendo a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, a gente precisa ter conhecimento da palavra, a gente precisa congregar, estar no meio dos irmãos. Isso é importante, sim, Senhor Jesus, mas a gente precisa buscar crescimento de vida, para que o Senhor possa contar conosco. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então Paulo ele quis levantar um centro de aperfeiçoamento, para aperfeiçoar líderes, para estabelecer igrejas, para apacentar os irmãos, pregar o Evangelho, cooperar, Senhor Jesus, com toda a vontade de Deus na terra, Senhor Jesus. Ele até citou aqui o CEAP, Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho. Os irmãos aprendem ali, a viver no Espírito.
Senhor Jesus, a fazer tudo no Espírito. A gente precisa perceber, né, que realmente o Senhor ele não conta com a nossa mão humana. Ele conta, né, sim, com nós seres humanos, mas tocando no Espírito. Senhor Jesus, se a gente fizer as coisas por nós mesmos, a gente não vai conseguir agradar o Senhor. Por isso a gente precisa ser aperfeiçoado para propagar o Evangelho, propagar aquilo que Deus deseja. Não é os nossos conceitos, mas Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Hoje ele mostra também, né, tem os grupos familiares, né, tem a liderança, que precisa haver uma liderança espiritual para conduzir os irmãos a viverem, andarem no Espírito, buscar as coisas espirituais. Né, Senhor, hoje ele fala também do Expo Livro, né? Pode falar Expo Livro ou Expo Livro. Eu prefiro falar Expo Livro, né? Para mim é mais confortável falar dessa forma, mas não tem certo e errado, né? Interessante a gente entender, né, qual que é o encargo, né? É uma carreta hoje que está indo, né, levando os livros espirituais, bíblias, realizando palestras, né, para mostrar para as pessoas essa palavra. Né? Graças ao Senhor, essa palavra tem chegado, né, a muitos líderes, né, Senhor Jesus. E eles estão percebendo sim que o Senhor tem feito algo. Né? O Senhor está levando, né, está querendo levá-los a realmente, né, a viver no Espírito. Né? Hoje a gente contatando líderes, né, de vários grupos cristãos, né, várias denominações. Né? Alguns têm buscado diante do Senhor e veem que de fato o Senhor está querendo algo a mais e eles estão procurando. E quando esses livros chegam, né, o Expo Livro chega, nós chegamos com os livros espirituais, orando, né, posso orar por você, né, mostrando o aperfeiçoamento. Eles olham e falam assim, era isso aí que Deus estava me mostrando. Ó Senhor Jesus, né, o Senhor está realmente querendo nos incluir nisso. Né, por isso o irmão nos encoraja. Se a gente quer ser útil para servir na obra do Senhor, a gente precisa ser aperfeiçoado. A gente precisa dar um caminho para que o Senhor nos aperfeiçoe, para que o Senhor possa cumprir a sua vontade na nossa vida. Não é só simplesmente ficar confortável, né? Vai para cá, vai para lá. Não, mas é a vontade de Deus. Por isso a gente vê aqui tantas situações, né? E Paulo não parava, ele podia simplesmente olhar, né? E estão me perseguindo e tal, então eu vou ficar escondido. Né, Senhor Jesus? Ele falou, não, eu estou pronto até mesmo para morrer em nome do Senhor. Né, Senhor Jesus? Porque ele tinha essa disposição de cumprir a vontade de Deus, ele não podia parar. Ele recebeu a visão, né, e percebeu logo, ó, tem que continuar avançando. Então, até mesmo nesse período onde ele estava preso, ele não podia ir mais, né, mas ele cria que já tinha ali, né, levantado irmãos, né, que fossem aperfeiçoados para levar a vontade de Deus adiante. Então ele escreveu as epístolas, graças ao Senhor. Né? Isso hoje faz parte da Bíblia e chegou até nós. Nós também podemos ser aperfeiçoados por essa palavra. A gente precisa perceber, né, Deus colocou a palavra aqui, né, trouxe Paulo aqui, né, mostrou o coração da Bíblia, mostrou para nós pontos importantíssimos. A gente não pode ficar tomando isso como um mero conhecimento. Mas nós precisamos realmente ver, né, que a vontade de Deus precisa ser cumprida por cada um de nós. Né, no ministério da Nova Aliança, né, primeiro, né, o próprio Jesus começou, depois passou isso para Pedro, né, onde começou a difundir o Evangelho. Né, Senhor Jesus, né, chegou, por meio de Pedro, chegou-lhe aos gentios, depois isso foi entregue para Paulo. E Paulo deu, né, caminho para o Senhor. Né, foi dando ênfase à palavra, foi avançando, e o Espírito foi usando, né, Senhor Jesus, para que ele pudesse obter a revelação e completar essa revelação para nós, né, divulgando o Evangelho para os gentios, né, Senhor Jesus, e deixando isso registrado para nós que somos as gerações futuras, né, isso chegou à nossa mão. Então ali, né, em nenhum momento ele desistiu de fazer a vontade de Deus. Nós precisamos também estar assim, né, se a gente não pode ir, a gente pode compreender, a gente pode enviar. Senhor Jesus, a gente pode levar uma palavra, a gente pode esclarecer. Né? O Senhor está nos encorajando, né, a buscar ser aperfeiçoado por Ele, cumprir a sua vontade. A gente não pode ficar conformado, né, Senhor Jesus, formatado, né, no nosso próprio jeito. Já conheço assim, já está bom assim. Mas realmente diante dele, Senhor, qual a tua vontade na minha vida? Né, Senhor Jesus, ser como Paulo, ser intrépido, né, e cumprir, né, aquilo que o Senhor deseja, pagar o preço necessário para que o Senhor possa voltar, né, e a gente também, né, ter amplamente suprida, né, nossa entrada no reino eterno do nosso Senhor Jesus. Cada um de nós se encoraje, né, invocar o nome do Senhor, exercitar o Espírito, né, e levar a palavra de Deus adiante por meio do Espírito. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.